Olá! Tá começando o 89º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bom, Marcos? Olá, pessoal! Tudo beleza? Hoje a gente tem, eu acho que é um recorde de extensão de pauta. Vamos começar já direto aqui com os follow-ups, que não temos tempo a perder. Afinal, isso é produtividade, né? O Albert Klinsmann comentou sobre o Google Gemini. Ele perguntou, na verdade, lá no grupo Produtividade Móvel, se alguém está usando, né? Ele falou assim, minha experiência usando os prompts não chegam nem próximo ao que eles divulgam. Tenho resultados melhores com o Copilot e com o ChatGPT, mesmo nas versões 3.5 lá do ChatGPT, né? Ele falou que achou legal que o plano pago do Gemini, que custa R$ 97,00, que inclusive é cobrado em real já direto, dá direito ao plano de 2 TB do Google One, e isso fez a assinatura ser um pouquinho mais vantajosa do que a do ChatGPT Plus, né? Ou até do Copilot também. Aí ele falou que nas versões gratuitas de todos eles, o Copilot, olha só, tem se saído melhor nos testes, e ele deu a dica de que o Gemini Advanced, que é tipo o que seria o ChatGPT 4, que é o Plus lá, tá com 2 meses grátis. Aí ele falou, né? Se até terminar esse período ele tiver evoluído para fazer análise de vídeo, sites, PDFs, etc., aí sim o Albert falou que vai ficar aí com o Gemini pago. Olha, com essa correria que tá a galope, a concorrência muito forte, o Google tem que oferecer mesmo alguns adicionais para conquistar aí uma base de assinantes, né? Eu acho que foi um tiro certeiro, essa de oferecer o Google One com espaço de disco virtual e uma série de vantagens, mas antes vai ter que convencer a galera mesmo, porque eu estou acompanhando lá no grupo, no Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel, lá no Twitter também, o pessoal que está testando e comparando, né, os três. Eu também testei bastante e, de fato, eu vou concordar com o Albert, o Copilot, para mim, ainda é o vencedor. Então, eu continuo usando ele, estou bem satisfeita. Em segundo lugar, o ChatGPT, que eu também uso às vezes, né? Acabo preferindo o 4, mas o Copilot, para mim, é o vencedor. Eu acho legal ter toda essa briga, essa concorrência, porque quem sai ganhando somos nós, né? Tá rolando muitas conversas aí a respeito do próximo Windows, que ia ser esse ano, parece que não vai ser mais. Então, a questão de integrar as ferramentas do Copilot aí no desktop, e tem umas questões aí também de acesso a documentos no Windows, o pessoal já está testando no Windows também, estão tendo resultados aí, eu acho um pouco preocupante, porque eu não vi o pessoal falando também de segurança a respeito disso, né, dar acesso ao Copilot aos documentos da sua máquina, né, mas espera, como assim? Ele vai usar isso para a base de dados dele? Ele vai alimentar a base de dados dele com o seu conteúdo pessoal? Caçando aqui, eu encontrei justamente que a Microsoft falou que os arquivos que sobem lá no sistema ficam só no ambiente da plataforma de dados do Dataverse, que eles falam que é segura e não serve para alimentar a IA base ali do Copilot. Então, database privada. Isso, então. Isso que de acordo também com o que o Tecmundo que trouxe. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Então, parece que não é usado para realimentar e aumentar o banco aí para treinar um modelo, o que é uma excelente notícia. E é o mínimo do que a gente espera, mas a gente sabe que nem toda empresa trabalha com esse mínimo do que a gente espera, né? Então isso vale muito sempre ficar ligado nisso, né? Verdade. Eu imaginei que a Microsoft ia ter um cuidado extra com isso, pela própria natureza da empresa, né? Esse interesse dela aí no meio corporativo e tal. E, como eu falei agora, né? A concorrência está muito forte, não dá mais para errar e dar mancadas, né? Então, o pessoal tem que ficar muito atento com essa questão de segurança. Isso vai ser incorporado em breve aí pelos outros serviços também. Eu acredito que haverá uma tendência aí no futuro a oferecer nuvens privadas. Acho que isso é uma tendência. Eu prefiro um GPT local, na máquina local, acho mais interessante, mais seguro, mas imagino eu que para o longo prazo vai ter uns add-ons aí, mediante assinatura, de você criar um database privado. Eu imagino, né? Tô chutando, gente. Mas por quê? Porque se a Microsoft começa a oferecer isso dentro da base de dados virtual dela, né, privada, eu acho que para ganhar o meio corporativo, para ganhar cientistas, formadores de opinião,
que é uma nata em termos de público, assim, eles vão ter que oferecer uns extras aí, claro, mediante uma assinatura, né? Não vem custar caro, mas eu acho que vai ter demanda para isso, viu? Uhum, totalmente, é. E tem uma coisa também que eu queria trazer aqui, que é o seguinte, a gente tem falado sobre esses modelos que acabam ficando mais famosos porque investem em comunicação e as notícias espalham também, mas existem empresas, startups com modelos não tão famosos que, especialmente nesse último mês, têm colocado aí coisa no mercado que vale a pena dar uma espiada. Por exemplo, a Anthropic, que saiu, o modelo dela, que é o Claude, lá no comecinho, meio junto ali com o ChatGPT, mas acabou ficando menos famosa. Eles têm uma IA que o conceito dela é bem interessante, tem uma constituição de princípios de como é que a IA tem que se comportar. Eu vou deixar aqui na descrição, porque daria um episódio inteiro para falar sobre isso. Mas eles, na semana passada, anunciaram 3 tamanhos de modelos e publicaram... Benchmark é sempre... né? Mas publicaram lá um benchmark mostrando que ele está ou igual ou ultrapassando o GPT, do ChatGPT mesmo, e o modelo Gemini do Google. E é interessante, porque tem 3 tamanhos. Tem o Haiku, que é menorzinho, tem o Sonnet, que é médio, e tem o Opus, que é maior. E quanto menor ele for, menos capacidade ele tem, mais barato também ele é para usar, para quem for usar parte de API e etc. E quanto mais poderoso ele vai ficando, mais caro fica para fazer o uso. E é um jeito interessante de modelar isso aí. Eu vou deixar o link dele na descrição aqui também. E tem a Mistral. A Mistral é uma startup francesa que tem menos de 1 ano, tem mandado muito bem. Ela assim... Eu coloco na categoria de promissores, porque eles lançaram até o ChatGPT deles, chamado LeChat, né, mas é uma brincadeirinha, e dá para melhorar, mas eles também, a parte de modelo, a base, a estrutura deles é bem robusta, bem parruda, vale ficar de olho, apesar de que eu não daria, assim, né, usa para tudo agora o da Mistral. Não, mas eles devem chegar lá relativamente rápido. Então, vale ficar de olho também nessas coisas que ficam meio às margens das notícias mais famosas, mas que são modelos grandes, promissores e que, no mínimo, funcionam como alternativas que vale a pena testar para ver se encaixa aí no dia a dia de cada um. Né? E já que a gente está falando em nuvem privada, é bom lembrar também da Evernote, que está nas mãos agora de uma empresa de AI. Eles já estão incorporando nas buscas alguma coisa que, para mim, pelo menos, ainda está muito incipiente, muito fraquinho. As buscas do Evernote já são muito boas, né? Mas imagina, você tem ali uma nuvem com 10 mil documentos ou mais, né? Uma quantidade considerável de coisas. Eu tenho mais de 10 mil notas ali dentro. Então, apesar da busca estar muito boa, está tudo muito bem indexado e está rápido, apesar de eu ter tanta coisa, eu acho que dá para incorporar um modelo de linguagem ali também nas buscas e na associação entre documentos. Sim. Né? Você conversar de uma linguagem natural para associar diferentes anotações, às vezes coisas que você nem lembrava que tinha mais ali, e ele correlaciona os assuntos em notas diferentes. Né? Por exemplo, imagina que você vai fazer o seu imposto de renda, tá na época agora, né? Você vai lá e você guarda todos os seus recibos do dentista. Então você pede lá para ele organizar todas as notas que tem o recibo do dentista e tal, então você já sabe exatamente ali o quanto você pagou e tal. Facilita o seu serviço para quem gosta de usar o Evernote para guardar notas fiscais, recibos. Então fica fácil de você agregar e associar, às vezes, com outras notas, com outras despesas de saúde. Imagina um GPT que faz imposto de renda para você. Pelo menos nessa parte chata que é coletar notas e coisas de plano de saúde. Nossa, sim. E recibos médicos, ia ser bem legal, hein? Já pensou um IA no imposto de renda lá? E aí, IA, vou ter que pagar ou tem restituição para mim? Então, vai ser a nossa IA gerando a declaração, a IA do lado de lá, analisando também, né? Isso tudo fica na mão deles. Com certeza. Bom, seguindo aqui com o que pintou nessas últimas semanas, o Matheus Rodrigues mandou pra gente a dica. A gente falou sobre como a Adobe incorporou a leitura inteligente com modelo conversacional de PDFs lá no Acrobat, ou Acrobat, que eu tô falando do jeito, né? E o Matheus Rodrigues mandou pra gente, um add-on que você pode colocar no Chrome, que é ChatGPT para PDF. Então você exporta as suas conversas como PDF, e aí certamente cada um vai ter um uso para dar com isso. Existe hoje, eu não sei se no plano gratuito, mas no pago existe um jeito de você gerar um link
da sua conversa. E você manda para uma outra pessoa para, putz, ó, como é que foi aqui e tal. É útil tanto para a parte de trabalho quanto para a parte de diversão também, se você tiver tido uma conversa curiosa que ia mostrar para alguém, né? Então esse ChatGPT PDF, ele deixa você exportar a conversa como PDF, o que não era difícil antes, mas ele facilita, né? Então vou deixar o link na descrição aqui. E obrigado ao Matheus pela dica. E na semana passada a gente comentou sobre como o Lucas Campos teve a conta dele deletada da OpenAI lá, né? Sem explicação e etc. Ele deu mais detalhes e me deixou mais assustado, na verdade. Ele falou que é o seguinte, né? Entrou em contato com o suporte, responderam durante a semana e falaram que o motivo foi atividade suspeita de pagamento. Aí ele falou que respondeu que não fazia muito sentido, porque a assinatura dele é até por meio do Apple, da conta da App Store, né? É uma conta que ele usa já há mais de 10 anos. Ele falou, ó, não adiantou. E eles ainda deletaram a conta nova que eu tinha criado para entrar em contato com o suporte deles. Ele falou, fui obrigado a desistir. Essa atitude mostra o quanto eles não valorizam os usuários, mesmo os pagos. E falou, não é possível que com o nível incrível de ferramentas que eles tenham, eles não consigam prover um suporte melhor. Ele falou que tem usado o Gemini, que não funciona tão bem, mas pelo menos está aceitando ali a conta paga dele. Doido, né? Caramba, Suspicious Payment Activity. Nossa, eu não consigo nem entender do que se trata essa rejeição que ele recebeu. Realmente, não só estou assustada, como estou com mais dúvidas do que antes ainda. O que isso quer dizer, gente? E por que isso pode ser motivo de suspensão do serviço? Eu acho, Lucas, que você deve dar uma procurada lá nos termos e ver eles listarem os casos em que eles acham que podem suspender a sua conta e tal, ver o que eles listam lá. E procurar por esse Suspicious Payment Activity para entender melhor o que é, o que não faz nenhum sentido, ainda mais sendo uma assinatura via sistema de pagamento da Apple. Isso provavelmente é algum filtro que achou que o cartão era com número roubado, esse tipo de coisa. Eu procurei por esse tipo de problema com contas associadas ao OpenAI e achei diversos casos de pessoas reclamando a mesma coisa que ele. Tive minha conta deletada do nada por suspeita de fraude de pagamento, o que não é o caso, né? E, assim, todo mundo... É o típico problema de fórum, né? Todo mundo com problema, ninguém com a solução. Mas é uma coisa que já acontece faz um certo tempo, pelo que eu vi. No próprio fórum de discussão da OpenAI, tem gente reclamando disso. Algumas pessoas levantam a mão e falam, escuta, foi um problema, hein? E a OpenAI fala, nossa, é verdade, foi mal. E restabelecem a conta, algumas vezes não. No caso aqui dele, não foi isso. E é muito estranho isso ter sido marcado como atividade suspeita, sendo mesmo por meio lá da assinatura da App Store, que por sinal é o meu caso também, então fiquei com o dobro aqui de medo. Mas é curiosíssimo, não é o tipo de coisa que eu esperava, porque quando eu precisei de suporte deles, funcionou. Mas era uma situação completamente diferente. Fiquem espertos, então, assinantes, tá? Com essas questões aí. Procurem também testar maneiras diferentes de assinar, de repente sem ser pela Apple, com o cartão direto. Mas eu tô bem com o pé atrás com relação a isso, né? Então, a OpenAI, que pra mim agora é muito suspeita. Muito esquisito. Isso vai pegar mal, hein, gente? Se você tá tendo vários relatos, vai pegar mal, hein? Valeu, Lucas. Obrigada pelo seu feedback, tá? Obrigado. Tomara que lá na frente isso se resolva de algum jeito, porque, nesse momento o ChatGPT, pelo menos nos testes que eu tenho feito, acaba ficando um pouco mais à frente, mas se a pessoa não for usar o Gemini, é mais promissor, né? Eles também tropeçaram bastante nas últimas semanas, especialmente com o lançamento aí do concorrente parrudão deles do ChatGPT, que teve até, o Matheus Rodrigues falou, né? Hoje é 28 de fevereiro, falta quanto para 31 de março? O Gemini falou, 3 dias. Então ele também tem que estudar um pouco mais, né, para chegar lá, mas enfim, né. Agora a gente comentou na semana passada também do setup do Lucas Maniero, que ele tinha aqueles 2 monitores, um acima do outro, né, a gente deixou o link na descrição do episódio passado, e ele falou que ele usa desse jeito, que você falou, né, que é o formato Galaxy Fold, é que ele costuma deixar muitas janelas diferentes do trabalho abertas, e aí fica melhor para ele consultar isso sem ter que colocar em outras mesas ali do Mac, que são... Eles chamam de spaces, acho, ou desktops mesmo, que são, né? Se alternam entre elas. E ele falou, além disso, também fica mais fácil de assistir a alguma aula e fazer alguma coisa ao mesmo tempo. E por fim, ele percebeu que colocar os monitores lado a lado, você tinha que mover bastante o pescoço de um lado para o outro. Verdade. E colocando em formato de torre, é mais fácil de você olhar um pouquinho ali para cima,
ao invés de virar a cabeça, o que eu achei uma excelente solução. Talvez um dia eu investigue isso. Legal, para vocês verem, né, como tem diferentes maneiras de acordo com o seu uso, né, a maneira de reorganizar. A gente vê muito monitores que já são wide e lado a lado, com o pessoal que trabalha com edição de áudio, de vídeo, que faz totalmente sentido, né? Mas imagina um desenvolvedor, por exemplo, né, cujo monitor não dá para deixar na vertical, né? Você pode colocar um em cima do outro e fazer um monitorzão na vertical, ou você pode assistir aulas e fazer anotações ao mesmo tempo, sem ficar virando o pescoço, como ele falou, que é cansativo de fato. Então tá aí, jeitos e jeitos diferentes. Muito obrigada pelo seu feedback, seu novo feedback, explicando a organização que eu comparei com o Galaxy Fold. Excelente. E bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre um experimento que rolou, que o Edson Nakano, ouvinte aqui do podcast, fez para trabalhar, tentar migrar ali, para fazer um setup de tablet com DeX, etc. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Trabalho e quer falar com você que nesse ano, já estamos em março, mas que nesse ano quer resolver o perrengue que é você abrir, manter, manutenção fiscal aí da sua empresa e assim por diante. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ele é especializado em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais também, pequenas e médias empresas. Então, você que quer desenrolar alguma pendência aí da vida PJ, do seu CNPJ e coisa assim, a Firmou resolve. Ela vai além, né, de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso porque foi graças a ela, ao serviço de paralegal da Firmou, que a gente abriu a rede sem problema, sem atraso, na categoria certa, de olho também naquela economia de custos, fazendo do jeito certo, mas ainda assim não pagando a mais do que deve. Então eles sabem muito bem isso. E quando você tem uma dúvida, você tem contato com eles, e não é uma coisa que eles têm de bate-pronto lá, eles vão lá, estudam, aprendem, resolvem, vêm de um jeito super informado a solução para a gente adotar. E isso é excelente. E a produtividade, no fim das contas, porque a gente, eu e o Rambo, não temos que fazer isso. Né? A Firmou resolve para a gente. Ela conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter sua empresa com essa atenção à economia de custos, tributo certo também para cada categoria, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se concentrar no trabalho do dia a dia mesmo, né? Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática, a parte financeira da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, vai no Instagram, vai no Facebook e procura por @Firmou Consultoria. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. É isso aí, obrigada, Firmou, por ajudar os nossos ouvintes a ficarem mais organizados com seus empreendimentos, seus pequenos negócios e suas vidas também. Obrigado. E vamos lá, o Edson Nakano mandou um feedback dele sobre a tentativa que ele tinha comentado faz um tempo, a gente falou aqui, de substituir o PC por um Galaxy Tab S9, e ele falou o seguinte, não deu certo para o meu uso. Ele falou, o tablet é fantástico, rápido, realmente é um equipamento de primeira, mas para mim, alguns detalhes acabaram impedindo de continuar com o uso e infelizmente não rolou. Ele falou que o Android ainda não está muito pronto, né, para ter um uso mais desktop e que vários apps ficam meio capengas. Ele falou que deu um exemplo do Instagram, que por mais que ele tentasse, não conseguiu usar no horizontal no modo DeX, e ele falou que no fim acabou trocando por um Note e até valeu a pena por conta do desconto que ele conseguiu lá no Samsung VIP. E colado nisso, a gente pode já juntar essas duas coisas, a Motorola anunciou o Smart Connect, que é um jeito para você sincronizar múltiplos dispositivos, trabalhar de uma forma integrada. Então, tablet, telefone e computador também, isso tudo fica com área de transferência universal, copia uma coisa no telefone, cola ali no computador, no tablet também. Tem a parte de notificações, né, que você consegue visualizar, encaminhar. Parecido aqui com o conceito do DeX, junto também de um conceito que existe faz um tempo no caso do macOS e do iOS. Né? Você tem, por exemplo, um mouse e um teclado que você usa em todos os dispositivos ao mesmo tempo. E é uma nova possibilidade. Quer dizer,
A tecnologia já existia, mas aqui para o ecossistema da Motorola é uma possibilidade nova aí de tentar expandir e, enfim, né, melhorar a produtividade aí no dia a dia, né? A gente tem experiência da Apple com o ecossistema, que é muitíssimo bem sucedida. A Samsung faz isso também, né, de uma maneira diferente, mas para mim também é muito boa. Acho legal que a Motorola esteja preocupada com isso, porque hoje realmente, para a produtividade funcionar, você tem que ser multi-gadget e você está pulando de um para outro ali o tempo todo. Então é legal que os seus recursos fiquem sincronizados, que suas atividades ali fiquem mais ou menos organizadas da mesma forma em todos os dispositivos. Então, achei bem legal, que bom que a Motorola e a Lenovo, né, tá correndo atrás disso também e tornar seus usuários mais produtivos. Eu não sei se eles estão com tablet também no mercado, não acompanhei muito bem, mas seria interessante se eles lançassem um tablet e colocassem isso também, né? Sim. Eles têm, com esse Smart Connect, você até estende, se você quiser, a tela do telefone ou para um PC ou para TV também, né, se você quiser. Eu vou deixar o link na descrição aqui de uma matéria que saiu lá no Google Discovery, do René Fraga, abraço para ele, inclusive, para quem quiser saber mais a fundo. E, aliás, você estava comentando agora sobre como é essencial você poder ter essa mobilidade, etc. Como é que está o seu setup de dia a dia de trabalho? Eu posso falar sobre o meu daqui a pouquinho, mas faz tempo que a gente não atualiza sobre o nosso lado aqui da equação, quando o assunto Verdade. é esse tipo de coisa, né? Então como é que tá para você? Bom, agora o meu ano tá começando, né? Tava de férias e tal, e eu voltei a usar mais o tablet novamente o tempo todo, né? Fora de casa, principalmente. No meu caso, eu não sinto necessidade de um desktop, mas quando eu deixo para fazer as atividades que eu preciso mais um pouco de conforto para fazer aqui em casa. Continuo com o Mac, tenho Windows também, tenho Linux, coisas de programação eu gosto de usar o Linux, porque é mais levinho, é mais tranquilo. Desenvolvimento de trabalhos, assim, eu gosto do Copilot, então eu estou usando o Windows junto com o Edge como navegadores principais, às vezes o Firefox também. O Mac Mini continuo usando também, né? A maioria das vezes Mac Mini para atividades básicas, assim, mas uma porcentagem menor do tempo estou no desktop, já que eu fico em home office 1 ou 2 vezes por semana apenas. O resto do tempo eu estou em deslocamento, então acabo focando mais no tablet. Continuo com o S7 me servindo super bem. E só sobre o que o Edson falou, né, sobre um tablet não substituir um PC, é verdade, para algumas tarefas realmente isso não dá. Mas eu acho que isso é um problema muito mais de software do que de hardware. Eu morro de vontade de usar um Galaxy Fold. Outro dispositivo que eu acho lindo, que era um que eu adoraria ter, é o Surface Pro 2, se eu não me engano. Tá para sair o 3, pois por enquanto tá o 2, depois vocês procurem para entender melhor do que se trata. É um híbrido aí de smartphone com tablet que você abre e fica um tablet full size. Só que nem todos os aplicativos estão adaptados para esse arranjo. Isso é que pega comigo, né? Acaba sendo mais dispositivos de nicho e todos os aplicativos que eu quero usar não vão funcionar direito, não vou tirar proveito da tela dobrável, da tela dupla. No caso do Surface Pro, uma tela dupla, né? Você teria 2 áreas diferentes de trabalho ali. Então, eu fico só no desejo mesmo, viu? É uma pena. Eu tô mais propensa a pegar um aparelho com e-ink, realmente. Adoraria ter um Surface, mas eu acho que o que vai acabar me conquistando esse ano... Não, o problema é a importação, as taxas, apesar de livro ser isento tecnicamente, a Receita tá pegando tudo, tá tributando tudo, e quem entra com recurso não consegue, eles negam. Então isso tá pegando, tá me impedindo mesmo de correr atrás, mas um tablet com e-ink que rode Android, tela colorida, é o que tá mais me cativando no momento. Bom, isso é o meu arranjo para 2024 atualizado. E o seu, Marcos? Para mim, ele tá estável já faz um tempo, né? Eu, na época da agência, lá atrás, eu tinha um setup que era desktop, trabalhava com 2 monitores, quando era PC, aí quando ele virou Mac, eu usava um iMac e um segundo monitor para ter mais ou menos aqui o que foi
o caso que o Lucas Maniero falou, né? Eu deixava menus, a parte toda das ferramentas de trabalho de animação, quando era no After ou no Flash, ou os painéis de ferramentas do Photoshop, tudo na direita, e deixava o Canvas bonitão ali no monitor principal, né? Mas depois que eu migrei para laptop, eu usei por um tempo um monitor externo também, mas comecei a sentir falta das tecnologias do monitor, né? Que geralmente o MacBook tem umas tecnologias bacanas. Esse, o atual, por exemplo, tem o lance do ProMotion, que é você fazer o scroll lá a 120 Hz. É uma bobeirinha? É mais cosmético do que de resultado, mas, poxa, já que tem, vamos usar, né? Então, a própria definição da tela, etc. Tenho vontade, interesse, né, de testar esses monitores. A gente até no Última Fonte, que sai toda segunda-feira aqui na Gigahertz, o Felipe Espósito, que apresenta comigo, e o José Adorno, os dois têm testado um monitor da Samsung, que me foge o nome agora, ou desses nomes inventados, né? Vou deixar na descrição aqui para quem quiser dar uma espiadinha, mas os dois têm testado esse da Samsung, que foi feito para concorrer com o monitor não aquele absurdo de caro, mas o que é só caro, da Apple também, né? E o Adorno também tem testado, ele fez um comparativo ali com os dois. Então, para mim, hoje em dia, tá tudo concentrado só no laptop. Ele é a minha máquina principal de trabalho de casa, e quando eu saio, preciso trabalhar fora, é bom que eu já levo ele e eu boto o meu white noise no ouvido. Não importa onde eu esteja, eu tô exatamente com o meu setup, né? Muito bom que eu não tenho que ficar alternando ali, né? Se eu fosse usar o computador em casa, o laptop fora, tá, sincronia, isso não funciona para mim, né? E no máximo que eu faço quando eu saio sem o laptop é trabalho de acompanhamento das coisas no telefone quando precisa. Então, e-mail, coisa assim, mas trabalhar no telefone é raríssimo. Só quando eu preciso muito escrever alguma coisa que tem que ir já pro ar, alguma coisa assim, eu faço ali. Então, meu setup tá 100% ou 90%, né, concentrado no laptop, que é a máquina de trabalho de casa e de fora de casa também. Boa. Tem funcionado super bem isso pra mim. Nós temos perfis diferentes, né? O Marcos é mais de escritório e eu sou mais de rua mesmo, né? Então, a gente acaba adaptando aí os nossos setups. Apesar de a gente ter um estilo de trabalho bem focado, bem determinado, interessante ver como nós somos diferentes nesse sentido. E eu sempre convido os nossos ouvintes a comentarem e mandarem pra gente qual que é o setup de vocês para 2024. Vocês são mais fixos ou mais móveis? Mais desktop ou mais rua? Contem pra gente aí se usam também... gostam de usar laptop ligado ao monitor, se vocês usam bastante tablet, gostam do recurso de caneta, né? Eu esqueci de falar, mas eu tô com o smartphone com caneta também, que eu não abro mão. Sempre que eu migro, eu pego um Samsung, né? Sempre do modelo Ultra, né? Que sai todo ano, que é o modelo que tem a caneta, porque eu não vivo mais sem caneta e uso o tempo todo. Uma coisa que eu vim pensando agora nesses últimos minutos é como eu fui reduzindo e deixando mais minimalista o setup, né? Então saí lá, eu tinha, né, o teclado, o Bluetooth, e o trackpad, e o mouse, e os dois monitores. Aí fui reduzindo, até hoje usar só o computador e, que bom, tem o trackpad, tudo bem, né? E o mouse, e eliminei o lance dos monitores. Eu não tenho mais essa necessidade, né? Porque é raro eu trabalhar com Photoshop, assim. Eu trabalho todo dia quase, mas ainda assim pouco, né? Pra fazer uma imagem rapidinha, uma coisa assim. Não é que nem era na época em que eu fazia mais trabalho de designer, parte de direção de arte, que era muito mais pesado esse tipo de coisa. E para editar o Audition aqui, às vezes fica um pouco claustrofóbico no monitor de 15 polegadas, mas ainda assim não foi suficiente para falar, cara, eu preciso de um monitor externo para deixar os menus e tal. Talvez um dia, mas nesse momento eu tô aproveitando ainda isso de... tudo o que eu dependo 100% do trabalho, eu consigo enfiar embaixo do braço e fazer em outro lugar se eu precisar. Acho que tem um certo valor nisso também. E é como eu tenho usado aqui esse setup. Agora, seguindo com os follow-ups, a gente comentou... Na semana passada teve a pergunta sobre telefones para idosos, aquilo tudo, pedimos as impressões de vocês, né, além das dicas que a gente deu, e o Rubens falou o seguinte: teve uma época que eu pesquisei sobre isso, e a conclusão a qual eu cheguei é que esse tipo de telefone adaptado especificamente para idosos não vale a pena. Ele falou que a maioria é muito simples, até para uma pessoa idosa, e ele falou, a interface adaptada você consegue baixar como um launcher, por exemplo, para Android, e tem várias delas. Ele falou que compensa mais comprar um telefone simples Android que vai ser atualizado por um tempo mais longo, ou até um topo de linha, né, de anos anteriores, usado, coisa assim, e instalar esse tipo de interface, do que partir da premissa do telefone ter sido concebido para isso
e você às vezes abrir mão de funcionalidades que acabem fazendo falta em algum momento e aí mata um pouco o propósito, né? Uhum. É uma boa, bem pensado. Não tinha pensado nisso também, Rubens. Eu vou dar uma pesquisada, ver se existem esses launchers. Eu sei que tem alguns launchers que são infantis, alguns modelos vêm de fábrica com uma espécie de kids mode, né, para crianças não apagarem sem querer as suas coisas quando elas estiverem brincando com o seu aparelho, né? Mas tá aí, uma boa ideia colocar um molde para idosos aí. Só com o botão de fazer ligação de emergência e WhatsApp. Acho que é só isso que eles vão usar, né? Já tem um botão de bom dia que escolhe uma foto e manda para todo mundo e tá resolvido. Uma galeria de GIFs já pronto para você. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Agora, Bia, conta pra mim sobre uma coisa que eu achei bem interessante, por sinal, que o Guardian tá fazendo com as 2 listas de matérias que eles têm publicado. É verdade, eu vi no Twitter do Pedro Burgos, achei muito legal, um abraço para ele. Ele listou aí o Guardian, né, que coloca na homepage, em vez de colocar só as notícias mais lidas, né, ele coloca as mais lidas, as mais vistas e as com mais cliques. Olha só, então você tem uma lista das notícias que realmente chamam a atenção das pessoas, mas às vezes elas só lêem o primeiro parágrafo, alguma coisa assim. Mas tem aquelas que retêm efetivamente o tempo da pessoa, que são artigos mais longos, mais elaborados. E eu achei isso muito interessante, porque realmente você entrar num portal de notícias e dar uma olhada ali no que é mais clicado, você olha aí, meu Deus do céu, né? Você não clica em nenhuma. Dependendo do seu perfil, você não clica em nenhuma. Mas, agora com uma lista de artigos mais densos e tal, o negócio começa a mudar. Sinal que eles estão se preocupando com qualidade de conteúdo. Acho interessante começar a investir nisso e não só nos cliques. Os cliques continuam pagando as contas. Não dá para desprezar, né, gente? Mas acho legal dar uma atençãozinha e um espaço mais visível para artigos de opinião, ou então reportagens longas, que é uma coisa que eu sinto muita falta no jornalismo atual, né? Jornalismo investigativo, pesquisas, aquele jornalismo de antigamente, sabe, que você tinha aqueles cadernos, mais ou menos o que tem na Piauí hoje, né? Esse estilo de revista, acho que é a única remanescente hoje em dia que faz esse tipo de reportagem. É uma coisa muito legal, eu sinto muita falta disso no online. E tá aí, o Guardian parece que tá indo por esse caminho. Você gostou, Marcos? Gostei, e o que eu achei interessante foi o seguinte, tem lá a lista das 9 notícias mais clicadas, dessas 9, só uma tá na lista das notícias mais lidas profundamente. Já imaginava. Então, né, eu achava que seriam umas 2, 3, mas uma só, eu acho que é bem interessante. É curioso que a notícia aqui das mais vistas está em segundo lugar e lá nas mais lidas ela está em terceiro, então é consistente. E o que você comentou, né? Às vezes eu entendo e eu recorro a, por exemplo, a notícias e matérias com um título mais provocador, né? Que é para a pessoa entrar lá mesmo. Isso geralmente funciona e acontece, né? Mas é interessantíssima essa ideia de que tá, eu te trouxe até aqui, eu te segurei aqui, valeu a pena, né? Compensou você clicar aqui? Então esse segundo ranking, eu acho que ele é bem interessante e é claro que é o tipo assim, eu imagino, espero que todo veículo faça esse tipo de acompanhamento, porque você consegue informar melhor o tipo de matéria que vale a pena você investir, de tempo, de esforço, de recurso, mas o fato deles mostrarem isso publicamente, eu acho que tem um valor informativo muito legal aqui de todo mundo ver onde as pessoas estão de fato passando o tempo e não só o que mais despertou a atenção ali de 15 segundos e foi tipo comer sei lá, uma colherada de Nutella, que é gostoso, mas não resolveu nada. Então, achei bem interessante, espero que mais veículos adotem esse tipo não é de transparência, sei lá, é menos profundo do que isso, mas assim, esse tipo de compartilhamento de dados, porque... Acho que é uma organização e visibilidade. Sim, e essas notícias, se você colocasse um ranking só, seriam 8 notícias potencialmente interessantes que a pessoa talvez não soubesse que estão ali circulando no site
E com esse segundo ranking dá pra ver. Então, excelente iniciativa. Gostei bastante dessa ideia. Quando eu tinha olhado, as mais clicadas era tudo a respeito da Kate Middleton, que ela deu uma sumida. Ela... É fogo, né? Tabloide também. Lembrando que o Guardian é inglês, né? Mas ela fez uma cirurgia e deu uma sumida. E como a internet é fogo. Começaram a criar umas teorias da conspiração, por que ela não aparecia mais. Com a notícia que o sogro dela, né, o rei Charles, está com câncer. Aí, nossa, o povo viajou, coitada. Ela teve que aparecer essa semana aí, dar um tchauzinho aí, apesar de ter feito uma cirurgia só para calar a boca do povo maluco, né? Mas tem um amigo meu que ele me falou isso há muitos e muitos anos, quando ele estava morando em Londres. Ele disse que, apesar de ter um pessoal que é contra a manutenção de família real, que é uma coisa antiquada, que não tem utilidade para nada, ele fala, não, hoje eu acho que é muito importante a manutenção da família real, porque todo o ecossistema de jornalismo e de venda de souvenirs depende disso. Total. Fiquei pensando nisso, poxa, é verdade. Faz todo sentido. Sabe que, por coincidência, nesse fim de semana, eu nunca tinha visto o filme Notting Hill. E aí a Lari falou, como assim? Até eu já vi, vamos ver. A gente viu no fim de semana. E é muito interessante ver esse filme hoje, observando como é que era a dinâmica vou falar daquela época, né? Porque, sei lá, tem lá a história do Julia Roberts com o, como é que chama lá, o Hugh Grant, e tem uns fotógrafos, encontram ela e tal, e aí na hora que, assim, o bicho pega, que os fotógrafos descobrem que ela tá na casa dele, uma coisa assim, ela fala, cara, você não entendeu, isso aqui amanhã vai estar estampado em todos os jornais. Eu falo, cara, amanhã, que loucura você pensar que você tinha 24 horas, né, pra poder reagir ao imprevisto desse, e que não é uma coisa imediata, né. E ela até comenta isso, de todos os lugares do mundo tinha que estar no Reino Unido, onde vocês são os mais malucos quando o assunto é tabloide. Então isso amanhã o bicho vai pegar. Eu falei, olha que curioso, né? Mas enfim, só o que eu observei ali vendo o filme, foi interessante ver isso em 2024. Muito bem, ó, seguindo aqui, teve uma coisa que a gente comentou já faz, eu acho que faz uns 6 meses, que foi um kit da Moleskine que você escrevia e sincronizava com o aplicativo e etc. E eu vou confessar que eu não entendi exatamente o que aconteceu. Se eles lançaram uma versão nova desse kit, ou se eles só explicaram melhor o que ele faz. Mas a Lorraine mandou pra gente, o Léo Paladino me mandou também, que é o Moleskine Smart Writing Set. E é um vídeo que eles fizeram, aspirante a ASMR. Aliás, parênteses, ASMR, você entende o frenesi com isso, Bia? Ai, olha, eu tenho algumas playlists que eu uso para estudar. Já algumas vezes já coloquei vídeo white noise, assim, de chuva para dormir, para relaxar, mas não muito além disso. Tem um pessoal que tem uns fetiches esquisitos, né, de mexer com barulho de pipoca, barulho de papel, barulho de lápis escrevendo no papel. Isso eu já vi bastante também, né, o som do lápis arranhando a folha. Sei lá, cada um com seus fetiches, né? Não julgo fetiches. Sim, Esse ASMR, para quem não tem ideia do que a gente está falando, já deve ter visto algum vídeo, alguma coisa que se apoia bastante nisso. É o Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. É uma coisa assim, sei lá, um vídeo do pessoal que fala sussurrando ou esfregando o papel crepom pertinho do microfone, uma coisa assim, e a ideia é que isso causa essa resposta que é tipo de um arrepio, então o pessoal sente uma coisa no pescoço, né, arrepio, couro cabeludo. Eu nunca senti isso, eu não sei, mas uma vez eu teve um estudo de que tem pessoas que têm mais propensão a sentir isso e que não, e por exemplo, tem pessoas que se arrepiam escutando uma música. Isso nunca aconteceu comigo. Acho que a minha resposta sensorial é diferente, né? É curioso porque eu lembro um chefe, um ex-chefe meu, estava falando sobre música, você via assim, ele arrepiava de pensar na música. Eu falava, cara, que loucura, eu nunca passei por essa sensação. Então acho que ele talvez seja mais propício a tirar proveito desse ASMR do que eu. E depois de uns anos, quando virou fama esse negócio de ASMR, tudo virou isso que nem é. Esse vídeo do Moleskine, ele dá muito peso, presta muita atenção, é muito bem produzido da parte de áudio. Mas eu não sei se cumpre todos os pré-requisitos ali para ser uma coisa de... Enfim, né? Fala sobre o vídeo. Eu só queria fazer esse parênteses aqui para entender se era só eu que tô maluco, né? É um kit da Moleskine que vem com um caderno, uma caneta, né, de tinta mesmo ali com fonte, mas que é conectada, e um aplicativo. Você abre e começa a escrever no seu caderno, aparece em tempo real exatamente, pelo menos no vídeo, exatamente como você está escrevendo, aparece reproduzido na versão digital desse caderno também.
E no aplicativo você consegue fazer ajustes de cor, da grossura do risco, etc. E você segue escrevendo lá no seu caderno e na versão digital fica com esse texto um pouco mais rico. Na versão digital você consegue fazer marcação de tipo marca-texto também, coisa assim. Se você quiser, ele tem um gravador de voz. E uma coisa que eu achei interessante é que se você está usando a caneta, escreveu uma página tal, beleza, está sincronizado no aplicativo. Se no caderno mesmo você tocar com a caneta num ícone que tem de envelope, ali, de e-mail, no aplicativo aparece a interface de você mandar essa anotação para alguém. Né? O que poxa, por que você não vai no aplicativo? Mas às vezes se o seu setup está só você está fazendo no caderno ali, né? É interessante você ter uma coisa analógica que no aplicativo vai disparar a interface de mandar isso por e-mail para alguém. Eu procurei por esse kit lá no site da Moleskine. Aliás, é super difícil de encontrar. E eu encontrei e não tinha o preço. Mas achei na Amazon por $280. Achei um outro kit por $100. Talvez Razoável. Aí esteja a diferença. Esse novo pode ser alguma coisa. No Brasil, infelizmente, eu não consegui achar. Tinha lugar que já teve. Mas não achei lugar que tem. Mas da última vez que a gente falou sobre esse kit, eu não sei se tinha passado batido ou se não tinha ainda essa possibilidade da sincronia em tempo real e exatamente de acordo com o que aparece no vídeo, né? Lembra de novo? O que você está escrevendo ali. Então, se o seu I for um pouquinho menor que o P, vai ser assim no caderno também, né? Como um escaneamento em tempo real, segundo após segundo ali. Que eu achei muito interessante. Então, eu achei muito parecido com a versão mais recente da LiveScribe também. Eu não sei se a LiveScribe tem esse recurso das cores. Quando eu usei 10 anos atrás a LiveScribe, eu sentia muita falta desse recurso das cores, tá? Mas eu usava porque eu fazia um mestrado e tinha os professores que não gostavam de dispositivo eletrônico em aula, né? Celular, tablet e tal. Então, eu pegava um caderno de papel, uma caneta, mas eu estava ali escaneando tudo que eu escrevia e gravando. Então, para mim, funcionou super bem. O único revés era que eu tinha que conectar, apesar dela ter Wi-Fi, eu tive duas, né? A segunda tinha Wi-Fi, eu tinha que sincronizar com a nuvem, eu podia colocar no Evernote também, sincronizar no Evernote, mas só depois eu ia abrir o tablet ou o notebook para conferir ali o que eu tinha anotado. Mas no papel funciona super bem, você consegue tocar os trechos ali que você registrou, gravou, né? O que eu escrevi aqui? O que ele estava falando quando eu escrevi essa frase aqui? Você toca com a ponta da caneta, ele reproduz. Tem os botões, entre aspas, né, de play, pause, que são ali da própria folha de papel. Moleskine tem, LiveScribe tem. Então, eu acho isso interessante e vai ter demanda sim, porque eu tô vendo alguns youtubers e alguns criadores de conteúdo aí da parte de estudos e tal. Eu tô vendo que tá tendo uma tendência em algumas universidades de elite alguns professores proibirem tablets e notebooks em sala de aula. Celular não vou nem falar, né? Eu não sei o motivo, eles não explicaram, mas eu vi muitos começando a usar caneta e papel e se sentindo perdidos, né? E eu me sentiria completamente perdida a voltar a fazer anotação em papel e caneta normal. Por quê? Porque eu não gosto de escrever tudo que é falado na aula, eu anoto os principais pontos, porque eu também gravo e consigo sincronizar, voltar os trechos ali, e eu fico com a tela dividida. Às vezes eu tenho o livro, né, o livro acadêmico ali, então muito do que o professor fala, às vezes são capítulos, são trechos de capítulos que são importantes, então eu vou fazendo marcações ali para eu ler mais tarde. Então eu escrevo os pontos importantes e faço algumas marcações, algumas estrelinhas assim nos trechos respectivos do livro, né? Não consigo me imaginar fazendo isso no mundo real. Vou ter que levar um livro, um calhamaço de papel e ficar procurando e folheando enquanto o professor está falando. Não dá, eu vou me dispersar, não vou conseguir me manter focada. E talvez, se eu fosse obrigada a voltar ao método analógico, eu voltaria a usar um Moleskine, um kit da Moleskine ou um kit da LiveScribe novamente, porque não vivo mais sem os recursos digitais que agilizam demais os meus estudos. Não dá para ficar sem. Esse é o tipo de produto perfeito para você. Né? Devia se chamar Caderno de Anotações e Estudos da Bia Kunze.
Porque é exatamente o seu esquema de você fazer tudo que você já comentou aqui, né? De você escrever à mão, você tem mais conexão e estabelece relações neuronais com conteúdo, mais do que digitar e etc. Ao mesmo tempo, toda a parte de digitalização disso tudo já vai direto, acontece de forma automática. Então, o melhor dos dois mundos, né? Você escreve ali do modo analógico e, ao mesmo tempo, isso já vira o material digital para você fazer o recall depois, Exato. pesquisar, encontrar mais rápido, ao invés de, como você falou, ficar folheando ali as anotações, etc. Então, se eu estivesse na escola e fosse uma coisa, talvez, que desse para comprar mais rápido e mais fácil do que ter que pedir na Amazon e talvez um dia chegar e pagar imposto ainda por cima, né? Que é pesado, seria excelente para esse tipo de uso. Eu fico curioso hoje em dia para testar, mas para ver que funcionar como se fosse só uma curiosidade, uma magiquinha. Eu escrever no caderno e aparecer no aplicativo. Mó legal. Mas não sei se teria um uso perfeito para isso, mas na época de escola e coisa assim, teria sido muito interessante ter acesso a isso para, não durante o estudo, a aula ali na hora, mas o pós, para estudar para uma prova, fazer revisão, aí que o negócio é decolar, né? O que eu observo aqui na Federal, pelo menos ali na Biológicas, né, na saúde e tal, é que papel e caneta convencional ainda são predominantes, né? Mas tem bastante gente que faz anotações com um laptop mesmo, digitando. E em terceiro lugar, só vem os tablets com caneta. E eu vejo o iPad, vejo tablets da Samsung, tudo bem equilibrado. A gente está vendo agora muitos youtubers e muitos artigos voltando a falar sobre escrever versus digitar. Eu acho que a gente comentou aqui nos episódios recentes, né? É porque saiu mais um estudo, né, recentemente, reforçando que para o aprendizado escrever à mão é muito mais eficiente que digitar. Então, a gente já tinha falado disso, mas estamos reforçando. Então, se você está fazendo um trabalho que você vai entregar, um artigo em que você vai digitar, é ótimo porque você está, digamos assim, tirando as coisas do seu cérebro, você está elaborando um texto. Não vejo problemas em digitar. Agora, quando você está se aprofundando num assunto, conhecendo um assunto, então procurando dominar um determinado assunto, escrever à mão ainda é muito melhor, tá? Fazer esquema, puxar seta, fazer associação de informações à mão livre, né? O fato de você precisar de mais coordenação motora, né, para desenhar as palavras, digamos assim, uma coordenação motora mais fina, faz o seu cérebro trabalhar mais ativamente em questões de memória e aprendizado. Então, o que não se tem consenso ainda é sobre escrever em tela e escrever em papel, né? O que se tem de estudos a respeito disso, por enquanto, é leitura, que realmente o papel ainda ganha do LCD. Tá? O LCD tem estudos que falam que a taxa de retenção do que você leu é bem menor do que o papel ou que o Kindle, por exemplo, que é tinta eletrônica, né? Conta como papel. Agora, sobre escrever, é importante escrever à mão. Não importa se é no papel, se é na tela, num tablet, num notebook que tenha suporte à caneta. O importante é escrever à mão. Isso parece que é um consenso entre os estudiosos. Então, se você está estudando, se você quer aprender, quer memorizar coisas, invista numa caneta. E aí não importa se você quer escrever no tablet, se você quer comprar um kit da Moleskine, quer comprar um kit do LiveScribe, ou então pegar um bom e velho bloco de notas com uma caneta ali mesmo, já é uma grande coisa. Quando eu estou sozinha, sentada, estudando, eu acabo pegando papel e caneta, porque parece que meu cérebro dá uma desacelerada quando eu estou escrevendo no papel, em relação a escrever à mão no tablet, né? Porque eu tô na aula, o professor tá falando rápido, então eu resumo as coisas, eu puxo seta, então eu escrevo muito rápido, realmente. Agora, quando eu vou ler e associar informações e montar o meu esquema ali, quando eu tô estudando as coisas que eu preciso guardar, eu gosto de escrever mais devagar, com mais calma, e aí o papel vem de mão cheia, né? É a dica que eu deixo para vocês aí que estão estudando, voltando a estudar, ou que estudam línguas, ou que estão mudando de área e querem aprender, fazer cursos. Escrever é melhor que digitar. Isso cola muito bem numa notícia que eu separei pra gente trazer aqui, que é uma excelente novidade para quem usa o Google Docs no mundo Android, seja tablet, seja direto ali no telefone. Ele agora permite escrita à mão em cima dos documentos feitos, já colocados lá. Então, essa é uma das que eu pensei, Bia Kunzipira. Nem me fale. Eu ouvi essa notícia
ontem ou anteontem, quando eu mandei para você, e eu falei, meu Deus do céu, quem foi que me mandou? Eu vou ver depois, acho que foi o Matheus que mandou. Mas eu recebi vários links, o pessoal me mandou, acho que no Twitter também, então eu recebi várias vezes essa notícia. O pessoal já me conhece, né? Mas eu vou testar com calma, agora que eu vou conseguir testar com calma. Achei bem interessante a proposta e realmente, pelo que eu entendi, você consegue fazer isso em múltiplos devices, Android, por enquanto, né? Mas eu quero explorar melhor isso e quero ver se isso vai funcionar mesmo, até que ponto vai, porque eu acho que tem muitos ouvintes nossos aí que vão olhar isso com um grande interesse, né? Imagina você poder usar o próprio Google Docs, né, que já tem recursos avançados de escrita aí, incorporar de forma mais elaborada escrita à mão. Será que supera um OneNote? Será que supera um GoodNotes? Que mais? Será que supera um Samsung Notes? Eu não sei. Vamos dar uma olhada aí e eu vou trazer para vocês mais para frente as minhas impressões, tá bom? E quem testar, gigahertz.fm/feedback. Agora, uma outra coisa que já foi assunto aqui e que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho é o seguinte, né? Saiu uma notícia lá no Estadão falando sobre como a geração digital, aí tá entre aspas aqui, tem dificuldade para usar computador mesmo, enfrenta desafio até no mercado de trabalho por conta disso, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Trabalho e segue oferecendo até 4 meses de graça para você testar e depois usar o serviço por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Se você, o seu trabalho, ou na vida, do dia a dia mesmo, você depende de Wi-Fi públicos, então você vai no shopping, se conecta no Wi-Fi do shopping, ou do hotel, se você viaja muito, aí entra também aeroporto, avião, coisa assim, geralmente, nem sempre é de graça, mas geralmente é de graça, porque os seus dados são o preço da conexão. Os sites que você acessa, servidores, por quanto tempo, isso entre aplicativo também, streaming, os conteúdos, isso tudo é coletado, vai saber por quê. Às vezes é para bens até que sejam inócuos, às vezes não, né? Mas você tem que ter a opção de falar, não quero que isso aconteça com os meus dados, afinal são os seus dados, e com o ExpressVPN você faz isso, você garante que os seus dados ficam só seus, privados, seguros, porque a sua conexão passa a ser criptografada, então nem quem está oferecendo a conexão e nem a ExpressVPN sabem o que você está fazendo, que é excelente para a sua privacidade. É só rotear, escolher um dos 100 países que eles oferecem de servidores e pronto, passa a ser seguro. E para streaming isso é muito bacana, porque, por exemplo, você pode se conectar no HBO, que agora é Max, né? O HBO Max, que é Max agora, uma Netflix da vida, Amazon Prime, YouTube, escolhe um dos países que eles oferecem e você passa a ter acesso ao catálogo desse país que você está roteando a sua conexão e não daqui do Brasil. O contrário também, está viajando, quer ver no YouTube, por exemplo, uma coisa que só tem no Brasil, roteia a conexão pelo Brasil e pronto, você destrava esse conteúdo e você vê o que você assina, o que você paga, afinal você está pagando, né? E a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no computador, no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no roteador da sua casa, se você quiser já proteger de cara a conexão de todo mundo. Apple TV agora também ganhou suporte a isso aí. E quando você for assinar o plano anual, você vai pagar por 12 e ao final dos 12 tem 3 meses extras para você seguir usando só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho. Tem link na descrição, eu uso todo dia, eu confio, última vez, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. E além de tudo que o Marcos falou, eu sempre enfatizo também para você proteger a sua família com ExpressVPN, né? Você tem os seus pais idosos que clicam em qualquer coisa que chega no Zap, você tem os seus filhos que também são mais vulneráveis quando estão navegando nos ambientes de rede, tem tanta loja falsa, tanto link malicioso hoje, né? Então a ExpressVPN vai ajudar a sua família a navegar com mais segurança, com mais privacidade. É importante que você, que seja safo, que já é mais antenado, que é mais cuidadoso, proteja a sua família que não tem essa mesma malícia que vocês têm nas redes. Então fica a dica aí, aproveitem essa oportunidade da ExpressVPN e deixe a sua família mais segura. Muito obrigado, ExpressVPN, e vamos lá, essa matéria que eu achei bem interessante, sintomática. Eu tenho essas matérias, eu sempre tento ver com um olho e um pedaço do cérebro partindo da premissa dessas informações serem, né, não verdadeiras, mas ainda assim genuínas e precisas, e do outro lado penso sempre ali
no Pessimists Archive, falando sobre como toda a geração atual está perdida, porque a geração anterior fazia do jeito diferente, e as crianças que leem quadrinhos, ou que escutam rádio, ou que escutam música, ou que vão no cinema, ou que usam telefone, que andam de bicicleta, tercinho de pelúcia no espelho, está perdida. Mas no meio disso tudo está acontecendo o seguinte, né? Saiu essa matéria que diz que a geração atual está com dificuldade em lidar com o fluxo de trabalho no computador, porque tem menos familiaridade, está usando com menos frequência do que as gerações passadas usavam. Eles falam, por exemplo, sobre o pacote Office, que eu acho que é isso que está se datando já, vou chamar de pacote Office, né? Está datando um pouco já de onde vem essa premissa, que o Excel acaba sendo bem impenetrável para uma quantidade cada vez maior de pessoas. E eu queria discutir isso com você, né? O quanto disso é sintomático mesmo de uma geração que está acostumada com o mundo mobile e na hora de sentar na frente de um computador, monitor, torre, etc., acaba se perdendo. O quanto que é, talvez, será que ainda vale analisar só produtividade e o fluxo de trabalho desse jeito mais que eu vou chamar de legado aqui, e que essas empresas talvez estão falhando em adotar os fluxos que deem mais oportunidade, espaço para os dispositivos mais móveis, ou para o jeito que eu vou chamar de novo de trabalhar, que não é sentar na frente do computador, monitor, torre, etc., e abrir Excel e sair trabalhando. Como é que você viu essa matéria? Bom, eu sou a garota sem fio, né? Eu passei aí um bom tempo, décadas até, falando para as pessoas serem mais produtivas usando dispositivos móveis. E de lá vieram os Palms, os Pocket PCs, os Nokias, aí vieram o iPhone, Android. E realmente os smartphones são canivete suíço e fazem qualquer coisa. Acho que a geração do Marcos, o Marcos é um millennial, ele é mais um nativo digital que explorou tanto o mobile, quanto o desktop, quanto a internet. A gente tem toda uma geração bastante íntima com os recursos digitais. Eu não vou me colocar aqui porque eu sou X, eu sou de 75, então eu conheci a internet já adulta, conheci os dispositivos móveis já adulta, né? É diferente, então eu passei por uma transição. Essa é a diferença para os millennials ali que nasceram nos anos 80 e tal, então que tiveram contato com a internet, todas essas ferramentas, inclusive o famigerado pacote Office, né? Já no início da adolescência, né? Agora os nativos digitais têm tudo de bandeja, Marcos. Eu vejo isso lá na faculdade, convivo bastante com eles e muitos entram numa universidade, num curso superior e vão usar um computador pela primeira vez na vida. Você acredita nisso? Pois é. Eles não são, a gente fala de nativos digitais, mas eles têm muita intimidade com rede social, que é muito diferente de ferramentas digitais, né? Então eles estão ali o tempo todo nas redes sociais, têm intimidade com essas ferramentas de foto, de vídeo, filtros, etc, etc. Mas na hora de trabalhar, na hora de ser produtivo mesmo, eles ficam bem perdidinhos com as ferramentas e não sabem usar. Nessa matéria do Estadão, me chamou a atenção particularmente uma menina que estava fazendo um curso de Excel e ela é formada em engenharia. Eu fiquei bem chocada com isso. Eu falei, peraí, ela disse que só tinha noções básicas de Excel na faculdade. Como assim? Eu fiquei meio pensando assim, como é que pode? Ela é formada já, não tá falando de alguém que entrou no curso superior, é uma pessoa que já se formou. Então, por aí vocês têm uma ideia. E essa notícia repercutiu muito no Twitter, eu vi muitos comentários, muitos feedbacks. Teve um que eu dei muita risada, que ele falou que ele era professor e ele recebeu de ensino médio, se eu não me engano, e ele pediu um trabalho e uma aluna mandou um trabalho para ele escrito no bloco de notas do iPhone. Eu dei muita risada com isso. E ele falou que recusou o trabalho, evidentemente, né? Então, por aí vocês veem que falta intimidade com ferramentas de produtividade, que é muito diferente de redes sociais, né? E isso mostra também que o Brasil, aquela nossa velha desigualdade que a gente fala, muitos não têm computador em casa. Cada pessoa, cada membro da família tem o seu smartphone, mas muitas vezes não tem uma conexão própria de internet em casa, mas principalmente o mais ausente hoje em dia é o computador, o laptop, e muita gente só vai atrás desse tipo de aparelho quando vai estudar. É impressionante, né? Vai fazer uma faculdade ou vai aprender alguma coisa. E esse pessoal está entrando aí agora, já está no mercado de trabalho e estão tendo muito problema
para se adaptar, porque eles simplesmente não têm o menor traquejo em mexer num Windows, em mexer num ambiente de desktop. E aí não entra só o famigerado pacote Office, não, né, gente? Entra ferramentas de tudo, né? Ferramenta de gestão, entre outras coisas. Agora, o Office é o básico, né? Você redigir alguma coisa no Word e algumas áreas também trabalhar direto com Excel, né? Acho que administração, contábeis. O mínimo que você tem que saber é dominar um Excel e eles não têm esse traquejo. Como é que você enxerga essa geração Z, Marcos? Você que é um millennial. Então, eu tô pensando ainda no caso do professor que rejeitou o trabalho escrito no bloco de notas, porque eu penso que se o conteúdo cumpriu a proposta, ela podia ter escrito no guardanapo num papel de pão, não interessa, né? Outra coisa é um trabalho científico, acadêmico, ABNT, para você publicar, aí é outra coisa. Mas se ela cumpriu o objetivo proposto, cumpriu as perguntas que ele trouxe, não sei, fico curioso para saber que tipo de trabalho era esse, mas claro que dependendo da situação não faz o menor sentido mesmo. Eu lembro que era de humanas, eu não lembro da área. Mas, gente, não dá para instalar um editor de texto no iPhone, não. Tem que ser o bloco de notas do iPhone, caramba. Mas tirando essa parte, o que eu vejo por exemplo, a matéria fala sobre como, né, quanto mais nova é a geração e a parte de costumes, né, sei lá, 90 e... quanto que era aqui? 95% das pessoas de 16 a 24 anos se conectam à internet. Desse universo, 100% usam internet pelo telefone, 63% usam pela TV e 49%, ou seja, rigorosamente menos da metade, usam pelo computador. Pois é. Conforme você vai subindo nessa escala de idade, a diferença entre telefone e computador reduz bastante, né? Então, ali, o pessoal mais velho, entre aspas, de 30 a 40 anos, tem mais afinidade com o computador. Faz total sentido o que você falou, né? Você não pegou na sua infância internet, apesar de ter pego o computador. Pra mim, eu lembro de a primeira vez que eu tive contato com a internet. Minha mãe foi buscar na escola, chegou em casa e falou assim, pus um negócio chamado internet no computador. Entramos, era o UOL, que você tinha, sei lá, 4 ou 5 disquetes para instalar o discador do UOL, que era um cara surfando numa onda enorme assim na capa, nunca esqueço disso. A gente entrou lá e tinha um bate-papo do UOL, até demorei para entender que eram pessoas de verdade conversando também ia ser tudo computador, né? Tava à frente do tempo, né? Então, e esse contato ainda foi quando eu era criança, não lembro que idade que foi, mas sei lá, 90, era lá por 96 talvez, então fez parte dos anos formativos, né? Então, mas aí assim, é computador, né? Eu vejo essa mesma dinâmica acontecendo pra galera do celular hoje em dia, e eu acho que assim como trabalhar no iPad foi uma questão por anos, aí até apareceu o Vision Pro que vai sequestrar essa discussão, e se o resultado que você está entregando é o que precisa, está resolvido. Uma questão que eu achei que não sei se é preocupante, mas que é interessante foi o seguinte, né? Foi alguém que falou assim, a pessoa chega aqui e ela não tem ideia de como que ela vai usar no dia a dia as ferramentas do computador para resolver o problema que elas têm que resolver ou para fazer parte do trabalho, né? Que é assim... Eu vou dar um exemplo que ele não deu, mas assim, eu tenho que explicar para a pessoa que tem que usar o Excel para fazer isso, explicar a fórmula do Excel que ela tem que usar para fazer isso, aí é um problema. Mas eu acho que existe um período constante, porque é tecnologia, de adaptação da expectativa que você tem que a pessoa vai trabalhar do jeito que você quer, versus ela trabalhar como ela está mais acostumada para gerar o resultado que você precisa. O que você está comprando é o resultado. A forma como a pessoa vai fazer isso, ela faz como ela quiser. É o jeito que eu vejo, nunca tendo liderado uma empresa que tenha mais do que, sei lá, 10 pessoas, né? Então, se é uma empresa maior, com um time muito grande, que exige que todo mundo trabalhe na mesma ferramenta, trabalhar de forma integrada, é um outro universo, e aí tende a ser mais engessado, porque todo mundo tem que ter acesso e enfim, né? É diferente. Mas eu fiquei intrigado com essa notícia, porque ela como eu falei, né, da parte do Pessimist Archive, ela tem um cheirinho de a geração nova não faz do jeito que a geração velha faz, e por isso a geração velha acha que a geração nova está fazendo errado, e o outro lado vale prestar atenção no despreparo das ferramentas que são ainda padrão de mercado, o pessoal chega lá e fala, não sei nem o que fazer com isso. Então, é muito interessante esse período de transição, mas eu fico sempre inseguro de falar, putz, geração nova não sabe nada, porque
Pra geração nova, a geração velha que não sabe nada, que fazer trabalho no TikTok vai ser uma coisa possível em breve. Verdade. Reclamem o quanto reclamarem, vai funcionar do mesmo jeito, né? Não tem o pessoal que usa o TikTok de Google, quer pesquisar uma coisa e procura direto lá? Então. Mas me chamou também a atenção outro trecho aqui, que Roberta de Santana, supervisora do Instituto Saber Aprendizes, ela falou: eu vejo que a dificuldade maior por aqui é com o Gmail, que é a plataforma que mais usamos. Gente, Gmail. Aí ela continua: pra gente é muito fácil e básico, mas para os estagiários, por exemplo, temos que ensinar algumas funções, como organizar a caixa de entrada com tags. Isso prova, Marcos, que realmente a culpa não é da tecnologia, a culpa não é dos smartphones, porque, como eu falei, a menina que fez o trabalho no bloco de notas do iPhone poderia ter instalado um editor de textos no iPhone, se esse fosse o caso, e ela não tivesse um computador para escrever com mais conforto. Agora, não tem interesse mesmo, tá? Já que a pessoa não sabe nem mexer com tags do Gmail, não tem interesse, é uma falta de interesse generalizada e uma educação básica muito ruim. Isso a gente bate nessa tecla, eu insisto, a nossa educação de base está muito ruim. E o jovem, que já é preguiçoso por natureza, a gente já foi, né? A gente sabe como é que são as coisas. É muito legal você ter um smartphone para tirar foto, postar no Instagram, fazer vídeo para o TikTok, e eles se limitam a isso. A gente tem um dispositivo móvel poderosíssimo em mãos e eles não usam nem 1/10 dos recursos. Ainda semana passada eu estava no meu smartphone aqui, eu recebi um formulário que eu tinha que preencher, assinar e devolver. Beleza, eu fiz isso no meu smartphone mesmo, né? Eu preenchi, usei a caneta para assinar, salvei em PDF e já devolvi. E eu ficava lembrando assim como isso era complicado lá no meados dos anos 2000, lá quando eu estava com o blog, que eu escrevi muitos textos sobre isso, que você recebia o formulário, você imprimia com a sua impressora, preenchia com a caneta, assinava, aí escaneava a folha que você imprimiu e preencheu, salvava num PDF e devolvia, né? E quando eu comecei a assinar documentos com a caneta ali nos Pocket PCs, eu falava: meu Deus, olha quanto tempo de vida eu ganhei. Porque era trabalhoso, gente. Às vezes você não tinha uma impressora perto de você, você tinha que ir em algum lugar também que fazia impressão, né? E as câmeras não tinham aquela qualidade maravilhosa para escanear depois. Você tinha que voltar lá numa copiadora, numa gráfica, algum lugar que fizesse esse tipo de serviço, escanear novamente, salvar em PDF. Se era um negócio que precisava de mais qualidade, né? Então tinha que salvar ali, escaneado e para depois, em seguida, poder enviar. Era um trabalhão, uma coisa que você faz hoje em menos de 1 minuto. Então a gente tem sim, os gadgets estão mais baratos, estão mais poderosos, estão mais versáteis e infelizmente as novas gerações é que não estão acompanhando essa evolução da tecnologia. Né? Para a parte do e-mail, eu vou fazer um contraponto aqui. Eu vou colocar uma premissa, você me diz o quanto você concorda com ela. E-mail é coisa de velho. Concordo. Certo? Para a geração nova? Concordo. E-mail, ok. Então, esse lance todo de, por exemplo, na verdade, quando mesmo trabalhava na agência, etc., isso de coisa de 20 anos atrás, 15, sei lá, eu ficava confuso com o quanto tempo as pessoas passavam organizando o e-mail. Já falei sobre isso aqui, né? E-mail, pra mim, é uma torneira sobre a qual você não tem controle. É verdade. Então, tentar organizar as gotas não faz sentido. Então, era o pessoal, tinha pastas, e tagueava, e não sei o quê, e não sei o que lá. Eu pensava, gente, o tempo que vocês estão fazendo isso, estava pronto o trabalho já, né? Então, sempre me deixou confuso, apesar de eu entender que cada um tem um jeito específico de organizar a informação, o cérebro, o trabalho, cada um, né? Mas essa expectativa de que, o pessoal aqui não usa tags no e-mail, sei lá, eu acho que é que nem reclamar, a geração nova não sabe endereçar cartas da forma apropriada. Eu fico pensando em coisas, por exemplo, salvar documentos. É uma coisa que não existe mais hoje em dia. O negócio está salvo por padrão. Você abre, você edita, você fecha, acabou. Né? Eu acho que essa gestão, essa administração estrutural de pastas e tags de e-mail tá mais próximo do fim do que do começo. Porque hoje em dia, né, eu vou falar, sempre, você se coloca como velho quando você fala gerações atuais. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, né? Mas a geração atual tá acostumada ao quê? Você tem uma busca que você digita 3 palavras do que você quer, você acha a mensagem, que é a mesma coisa de você taguear. Só que você gastou menos tempo não tagueando, né? Então, quem tá acostumado a não ter que salvar nada
E hoje em dia a busca faz pra gente esse trabalho que eu coloco aí você, tínhamos aqui de organizar para ficar mais fácil da gente encontrar o que a gente precisava, porque a busca não funcionava, é uma outra era. Então, essa é uma outra coisa que eu vejo assim, as pessoas não usam o e-mail para trabalhar da forma que eu usei quando eu era estagiário há 30 anos. Tá, não mesmo, que bom, né? O mundo andou. Então, aqui eu vi um pouquinho de Pessimist's Archive, porque, sei lá, quando eu dependia muito mais de e-mails no dia a dia, eu também não tagueava e nunca perdi o emprego, deixei de ser produtivo por conta disso. Sabe, Marcos, esse negócio do e-mail depende muito da empresa, da corporação, porque hoje o e-mail ele é considerado um documento com validade jurídica, diferente de um mensageiro instantâneo, por exemplo, um print, né? Você quer provar alguma coisa que você falou, se teve algum problema de comunicação, tem que usar os famigerados prints, que são muito passíveis de fraudes. O e-mail não tem esse problema, né? Então ele tem uma validade de documento. Agora, isso a gente está falando de e-mail corporativo, tá? Não são todas as empresas, embora a maioria das empresas trabalhe com documentos e pastas e esse sistema tradicional, nem todas têm um Trello, tem um Teams, né? Tem um ambiente Office corporativo ali. E acaba tudo recaindo nas ferramentas gratuitas, né? Do Google Docs, o WhatsApp para comunicação. Então, o e-mail acaba sendo a ferramenta com mais validade legal. Então, nessa questão, ainda que o jovem não precise de e-mail na vida dele, a não ser que seja para autenticar, fazer um login aí num serviço novo e tal, além disso não ter utilidade nenhuma, se ele está entrando no mercado de trabalho, ele tem que entender como é que as coisas funcionam, tá? E o e-mail, infelizmente ou felizmente, tem essa função, e o jovem que vai começar a trabalhar tem que entender isso. Não domina? Comece a dominar. Se vira, começa a mexer com isso, dá seu jeito, se vira nos 30, porque o mercado vai exigir isso de você e você vai sofrer mais lá na frente. Então, claro que os nossos ouvintes não têm esse tipo de problema, mas muitos deles têm filhos aí adolescentes, muitos que daqui a pouco vão estar entrando na faculdade, vão estar entrando no mercado de trabalho. Então, é importante que vocês preparem os seus filhos para conhecer, deixe eles serem curiosos, né? Atiçem a curiosidade ali para mexer nas ferramentas, coloque os recursos ali à disposição deles. Muito desse desinteresse dos jovens hoje é pela falta de curiosidade. Tem tanto estímulo audiovisual de rede social, e TV, e vídeo, e console de videogame, e game portátil, Switch, sei lá mais o que. São tantos estímulos que já vêm prontos para ele, que ele perde aquela curiosidade que a sua geração, que a minha geração tinha, de hackear, de fuçar as coisas, instalar né, os escovadores de bits. Nós somos escovadores de bits e eles não são. Então, infelizmente, falta isso nessa nova geração, essa curiosidade, e fica nas mãos dos pais estarem cientes disso e estimularem mais aí as suas novas gerações a estarem safos nesse ambiente. E eu, desde já, convido os nossos ouvintes a entrar nesse tema polêmico, vocês que têm filhos ou não, que convivem com o pessoal da geração Z, que são professores, eu sei que muitos professores nos ouvem aqui. Contem para nós como é que vocês enxergam aí esse conflito geracional com as ferramentas de produtividade no trabalho. O meu Telegram, vocês já sabem, é @biacunzi. Vocês podem mandar áudio, vídeo, print, foto, o que vocês quiserem. E o meu Twitter, @garotasemfio. Muito bem. O último ponto sobre isso é o seguinte. O que eu concordo é que parece que essa geração atual está com dificuldade de assimilar rapidamente, aprender, de ter interesse, de ter vontade e familiaridade para aprender ferramentas que não são novas, que é tudo meio legado, mas ainda assim que deveria ser mais fácil de entender e de aprender, tá disposto a aprender. Isso eu peguei desse texto, mas é a expectativa da geração anterior sobre a nova, né? Tô pra ver uma geração que fala assim, nossa, a geração nova é muito melhor, mais inteligente e eficiente do que eu, né? Sempre preguiçoso, não sabe de nada, na minha época. Não tem equilíbrio aí. Mas é claro que eu também fico curioso pra saber o que vocês estão pensando. Por enquanto,
enquanto os chefes ainda somos nós. Então, quando eles forem os chefes, eles fazem do jeito que eles quiserem. Então, daqui a 30 anos, quando tiver o equivalente ao área de trabalho falando sobre a geração nova, fico muito curioso para saber qual que vai ser a reclamação. Eu aposto que vai ser a mesma. Nossa, aquele pessoal lá que usava TikTok, meu Deus do céu, tão ultrapassado. Exato. O Facebook já tem um cheirinho de mofo hoje, não tem? Então. Totalmente. Enfim, estamos curiosos para saber o que vocês pensam sobre isso. Mandem sim feedback pra gente. Bom, e para encerrar aqui o episódio de hoje, a gente tinha preparado a Bia passou um tempão preparando uma pauta super bacana sobre como organizar leituras e livros. Porém, 2 tagarelas, a gente estourou o nosso tempo aqui previsto para hoje. Não, a gente atualizou a galera. Tinha muito assunto para falar, gente. Muito assunto bom. Tinha. Prometo que no área de trabalho 90... o assunto número 1, então, vai ser isso, vai ser organizar leituras e livros. Eu sei que muita gente está com a meta aí de 2024 para ler mais livros. Não, vou passar menos tempo em rede social e vou ler mais. Então, como uma pessoa que passa menos tempo em rede social e lê muito, eu vou dar as minhas dicas para vocês, ferramentas para vocês organizarem as leituras, como fazer anotações relevantes dos livros que vocês leem, fazer um fichamento à lá 2024, né, o fichamento do tempo de escola, não, que você tinha que ler e fazer as famigeradas anotações a respeito da leitura. Hoje está tudo muito fácil, muito dinâmico. E o que é mais importante, guardar para sempre as informações que você aprende com as leituras. Então, tudo isso vai ser pauta para o próximo episódio. Já que a gente não conseguiu falar hoje, Marcos, já fica um spoiler para os nossos ouvintes, que também poderão mandar perguntas ou mesmo compartilhar o que vocês fazem para organizar livros, leituras, fazem listas mesmo, eu quero ler isso, vai seguindo uma lista. Você gosta de ler no computador, gosta de ler no celular, investiu num Kindle próprio para leitura? Como é que vocês leem e como é que vocês interagem com aquilo que leem? Então, já convido vocês novamente, Telegram, @BiaCunze, Twitter, @GarotaSemFio, e no Área de Trabalho 90 a gente vai esmiuçar esse assunto. Então, você que quer ler mais, aprender a ler mais, ter mais hábito de leitura esse ano, não pode perder, tá bom? Não pode perder, e não deixem de mandar as dúvidas e perguntas para ficar mais completo ainda o episódio, ajudar mais gente. Então, vá lá, mandem para Bia, mandem no gigahertz.fm/feedback. Quero neste episódio agradecer aos patrocinadores que foram a Firmou Consultoria e ExpressVPN, a vocês que deixam avaliações, que recomendam, que ajudam o Área de Trabalho a chegar cada vez mais longe, e a você, Bia, por semana após semana nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso que é o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam e os nossos ouvintes que trazem sempre dicas, sugestões e comentários e enriquecem os nossos episódios. Na próxima semana eu volto com o Marcos, né? E vocês podem me encontrar no Twitter, no Telegram, mandar qualquer pergunta, qualquer comentário ou mesmo uma experiência sua com qualquer aplicativo, sugerir um aplicativo que mudou sua vida, um dispositivo que está fazendo diferença na sua produtividade, compartilhe com a gente. Boa! Para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads também, apresentou a fonte e área de transferência aqui na Gigahertz, o Hipsters Fora de Controle para a Alura, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Contamos com as perguntas de vocês sobre hábitos de leitura e organização de livros para a semana que vem. E a gente volta justamente na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem. E desculpem pela rinite. Vou correndo tomar uma loratadina agora. Meu Deus do céu.